Bem, muito boa tarde a todos. Hoje vamos arrancar com o nosso programa de análise das principais notícias e acontecimentos da semana a nível nacional e algumas questões a nível internacional. O nosso programa demos o nome de Ovelongwa, uma expressão da língua umbundo, que significa algo como contar histórias ou contar alguma coisa. Temos 3, 4, 5 analistas. No lado direito, como temos o Albino Paquis, que é filósofo e teólogo. No lado esquerdo, temos o Sérgio, que é economista. Exato. Economista. O Manuel Nelito, que também é economista, ou gestão. Empresário, ok. Empresário. No mundo virtual, em Skype, temos em Benguela o Carlos Pacatolo, politólogo. E do outro lado do Atlântico temos o Francisco, que é formado em Relações Internacionais. Bem, nós combinamos alguns tópicos para que os nossos amigos começassem aqui a comentar. O primeiro tópico tem que ver com o discurso do presidente João Lourenço no Bureau Político, que aconteceu acho que na segunda-feira de manhã. Estão livres de comentarem o tópico no discurso que acharem mais relevante. Começarei por Paquis. Paquis. Pois, primeiro saudar a todos, o Francisco lá em cima, aí dentro de Espanha, não é? Em Portugal. Peço desculpa, aí dentro de Espanha, em Portugal. Mais um revisionista. Começo por aí. O Pacatolo também saudado, do outro lado, não é? No Lubito. Lubito também. Isso, está melhor assim. O David falou Benguela. Agora está melhor. Quer dizer, Lubito é Lubito. Lubito e Benguela são coisas diferentes. Quer dizer, eu ainda acho exato. Podia uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra província, coisa. mas pronto. Isso é. E saudar aqui também, naturalmente, o David e o Francisco, mas o Sérgio, e também aqueles que nos ouvem e que nos veem do outro lado. Bem, Ovilongwa é mesmo contar histórias, é contar aquilo que se passa, contar aquilo que acontece. No fundo, relativamente ao discurso do Presidente da República, David, eu acho que é um discurso, embora muita gente critique o próprio discurso, eu acho que é um discurso para dentro do partido e para fora do partido. Uhum. Mas deixa-me dizer uma coisa, quando ele diz, nós fizemos mais, eu aqui, já que tu pedes para a gente pegar aquilo que é mais importante, exatamente. Eu pego no mais importante e digo, quando ele diz assim, nós fizemos mais em 2 anos do que em 43 anos, ele está, no fundo, a criticar o próprio partido e está a sair do partido. Ou seja, mas ao mesmo tempo que ele faz isso, fica-se com a sensação de que quando ele continua, por exemplo, na sua governação, com uma maior parte de pessoas que vieram da governação antiga, do presidente José Eduardo Santos, significa que do ponto de vista discursivo está a fazer uma coisa e do ponto de vista prático está a fazer outra. Ele não está a fazer como Putin. O presidente Vladimir Putin, quando assumiu o poder na Rússia, ele mandou embora os Boris e outros foram-se embora mesmo do país. Diz assim, quem fica aqui tem que seguir aquilo que eu faço como regra. O presidente Lourenço não está a fazer isso. Está a perceber? Então ele diz, nós fizemos mais em 2 anos do que se fez em 43. Sim, mas aí acho que ele referia-se apenas à corrupção, não? Exatamente. Dado que o discurso com relação à corrupção, que começa em 1981, eu por acaso li quase todos os discursos do presidente Jorge Santos sobre a questão da corrupção, está a dizer que sim, mas no fundo mesmo com relação à corrupção, nós continuamos a ter pessoas que estão na governação, e cuidado quando a gente diz isso. Nós estamos a dizê-lo como cidadãos que olham para dentro do partido, olham para dentro do país e dizem, nós queremos uma Angola melhor. Ele continua a trabalhar com pessoas que algumas delas são corruptas. Essa é a questão. Então ele devia, é evidente que faz um grande discurso, mas ele devia se despir destas pessoas para ter uma governação mais assertiva. Essa é a minha perspectiva para não... Está bem, Sérgio, por favor. Bom, obrigado, desde já o convite. Portanto, relativamente à situação do discurso do presidente, o Paquis disse coisas muito válidas, ou seja, naturalmente que foi um discurso para dentro.
E, e eu considerei que o João Lourenço fez uma autocrítica, não é? Ele fez uma autocrítica, continua na minha opinião, a fragilizar o partido. A fragilizar? Sim, eu acho que está a fragilizar o partido. Eu acho que nesses 2 anos e meio de governação, eu acho que o Presidente da República deveria preocupar-se com situações muito mais importantes. Continuar com o discurso, não é, da corrupção, mas sobretudo eu queria ver mais do Presidente da República um discurso mais ligado à parte económica, não é? A parte económica que tem sido a mala pata deste país desde 2014 em diante. Portanto, eu acho que precisamos mais do presidente, mais discursos assertivos, mais discursos pragmáticos e muito virado para a economia, porque a situação do país não está fácil. O país está numa situação extremamente difícil. Como disse, que pronto, Angola já vem de uma situação de crise que já se arrasta desde o segundo semestre de 2014 e mais esta situação do Covid, eu quero dizer, veio complicar ainda mais as contas e pronto, lá está esta semana, na sexta-feira, houve a necessidade de se apresentar o OGR revisto. Vamos falar mais daqui a pouco. Exatamente. Se calhar vamos aqui com o Skype. Carlos, discurso de João Lourenço? Estás com saudades, alguém? Isso já não é força do hábito, brinques com o isso. hábito da força. Não brinques com isso. Pois. Sim, eu acho que em relação ao discurso, assim lido na diagonal, porque não tivemos a oportunidade de ouvir, mas tivemos a oportunidade de ler para ver aquilo que de novidade trazia para os próximos 2 anos e meio, né? O mandato é só de 5 anos. Estamos a caminhar a passos largos para o fim do mandato. O discurso sobe a pouco, né? Porque quando se está em meio do mandato, o balanço tem que ser mais animador para mobilizar a sociedade para o resto do mandato. E nós que andamos a ler e a estudar essas coisas, sabemos que o resto do mandato é mais para afinar a máquina partidária para a próxima campanha eleitoral. Então, nesse sentido, o foco centrar-se no balanço feito, naquilo que é o combate à corrupção diz respeito, sabe a pouco, na medida em que corremos o risco todos nós, de uma forma emotiva, nos convencermos que o nosso problema é a corrupção. E resolvida a corrupção, no dia seguinte nos transformamos num país desenvolvido. Nada mais errado do que isso. Tanto aqui, os países desenvolvidos conseguem conviver com a corrupção. Acho que os amigos aí no estúdio estão familiarizados com o discurso do professor Elísio Macambo, que nós subscrevemos em parte. Portanto, a nossa situação de subdesenvolvimento pode estar correlacionada com a corrupção, que também pode estar correlacionada com a redução da confiança nas instituições, mas o estar correlacionado não pode nos fazer perder de vista que, se nós trabalharmos mais para tornar a máquina eficiente naquilo que a alocação de recursos públicos diz respeito, tornarmos os processos de decisão mais céleres, mais transparentes ainda. Por exemplo, coisas simples como quem é nomeado para assumir uma função pública tem que tornar pública a sua declaração de bens. Essas coisas simples que são importantes. A proposta de hoje é que foi entregue na sexta, que já vamos falar também, ser discutida de forma ampla, mas também estar a tempo suficiente exposta para que as pessoas com interesse e com conhecimento possam contribuir. Essas coisas simples, a exposição, a transparência e a clareza do processo de decisão
por si só, têm um efeito benéfico de dissuadir as más práticas. No conjunto, isso mobiliza muito mais a sociedade, isso envolve muito mais a sociedade. No médio e longo prazo, me parece que é mais producente na dissuasão de comportamentos predadores que a todos atrapalham e comprometem, do que a quase estatística que o presidente tentou fazer num discurso claramente virado para dentro, para responder aos seus críticos, que são muitos lá dentro. Aliás, ainda esta semana saiu uma entrevista que o Boa Vida Neto deu, acho que a TV Palanca, se não tiver em Mas erro, não temos muita certeza se onde aconteceu. ele... Sim? Mas acho que não Vamos temos ouvir muita certeza daquela entrevista ter de facto acontecido. Pá, certeza não tenho, né? Como tudo. Mas ela está circular e a voz parece-me que é dele, né? E parece-me que é depois do discurso de João Lourenço a fazer uma análise de conteúdo. Dá a entender que aquilo é depois do discurso de João Lourenço. Na medida em que ele chama a atenção, que essa luta, se João Lourenço tem algum mérito, é a coragem e a determinação com que ele encabeçou a luta. Porque as consequências da má governação, nas palavras dele, envergonham a todos, atrasam a vida do país, mas envergonham a todos os dirigentes. Tanto ele está a ter coragem de avançar, mas também na avaliação que o Boaventura faz, é que está a saber há pouco. Por quê? Porque está a faltar aquilo que todos nós temos consciência, que esse é um processo político. E como sendo um processo político, internamente dentro do MPLA que nos governa há 45 anos, tinha que haver mais concertação, sem impedir que a justiça funcione, tinha que haver mais concertação interna, para de uma vez por toda o MPLA assumir isso e seguirmos para uma nova era, porque senão fica uma coisa do presidente, alguns alinhados com o presidente, os desalinhados que não acreditavam e agora vêm-se aflitos. Está aqui é um ruído que cada vez mais nos faz crer que a resolução passa por uma concertação política interna entre os pares e depois o resultado pode ser ainda melhor para todos. Ok, Nelito, o seu comentário, por favor. Antes de mais, agradeço aqui ao David e aos panelistas todos que nós temos online e offline. Daquilo que eu estive a ver, estive a ouvir e estive a ler do discurso do Presidente, eu faço aqui uma divisão de alguns eixos que foram centrais no discurso do Presidente. Primeiro, a questão da luta contra a corrupção. E a abordagem que eu faço em relação a este tema é a seguinte. Eu acho que o tema da corrupção em Angola deve passar primeiro por nós conseguirmos perceber o que é que de facto dá origem à corrupção. Por que eu estou neste ponto? Porque é assumido uma luta, na minha perspectiva, muito virada para a pessoalização, para a punição das pessoas, e tem-se trabalhado ou tem-se dado pouco ênfase àquilo que de facto dá origem à corrupção, torna os sistemas passíveis de haver corrupção. Coisas como a burocracia, a ineficiência dos sistemas para a própria sociedade poder andar. Portanto, na minha perspectiva, não faz, de vez em quando, em algumas situações, muito sentido. Nós queremos acabar com a corrupção do ponto de vista da punição dos possíveis infratores e depois toda a burocracia que cria ineficiência manter-se. Se esta burocracia se mantiver, naturalmente isto vai dar origem a novos corruptos ou a novos potenciais corruptos. Portanto, que isto vai empoderar pessoas com capacidade de decisão e que depois podem aproveitar aquele poder que têm, que é para decidir o que acontece, o que não acontece. Eu acho que é um dos pontos. O outro ponto ainda no que toca ao tema da corrupção aqui, que é, eu acho que cada vez mais, e como os meus colegas de painel aqui já tocaram, há um conjunto de outros temas fraturantes que nós como sociedade queremos ouvir, do ponto de vista de desenvolvimento, temas económicos, temas ligados à saúde e não só, que são extremamente mais importantes. Por isso, o que é que eu faria? Eu acho que o Presidente chega um momento em que os temas ligados à corrupção ou à punição dos possíveis corruptos, que seja mais um tema acompanhado pela justiça do que só um tema político, porque nós estamos aqui a assistir a esta conversa há tanto tempo, agora de nacionalizações, prende, solta, mas só que no final do dia, isto, para a maioria das pessoas no seu dia a dia, os problemas que nós estamos a ter, não dá as respostas que nós gostaríamos de ter como sociedade para aquilo que são os nossos problemas mais prementes. Portanto, eu penso que cabe, sim, à Justiça
combater ou investigar os potenciais infratores, e cabe ao governo, no discurso do presidente, falar mais sobre aquilo que podem ser as estratégias e mecanismos para aumentar a eficiência da governação, o governance que nós podemos ter aqui, a desburocratização, a transparência, para fazer com que a sociedade civil de facto possa evoluir. Portanto, pessoalmente, já não me acrescenta muito, ou não me irá acrescentar muito, numa perspectiva individual, chefes do governo ou membros da classe política apontarem dedos às pessoas. Eu quero ver de facto quais são as transformações que estão a acontecer dentro da máquina de governação, que vão no fundo acabar com aquilo que são os antigos, no fundo as condições que propiciam a corrupção, que eu penso que isto é um ponto relevante. Outro tema, também ainda dentro do discurso, é a questão ligada à saúde também. E eu penso que pronto, o Presidente viu-se aqui também no papel, enquanto chefe de Estado, de dar um ponto de situação interno dentro do Governo, e é uma mensagem que vai para fora também, daquilo que têm sido as medidas do Governo em relação ao tema da saúde, alertar que a questão não se vai prender só com o Covid, mas também o Governo vai contratar mais médicos, o Governo vai fazer mais hospitais. Eu acho importante, sim senhora, mas nós, ou seja, isto torna um bocado, entre aspas, redutor, porque nós vemos as coisas muito do ponto de vista reativo. A construção do hospital, a contratação de mais médicos nessa fase é uma reação. Nós temos que olhar um bocado para aquilo, como é que nós podemos de facto resolver as coisas no futuro. E resolver as coisas no futuro é perceber a origem disso tudo. Percebendo a origem daquilo que nós estamos a viver, sobre a qualidade do nosso sistema de saúde, a qualidade da vida das pessoas, tem a ver com o saneamento, que foi descurado durante muitos anos. Tem a ver com o fraco investimento em conhecimento e educação das pessoas ao longo destes anos todos. Ou seja, nós não podemos... o tema da reação vai nos levar aqui a um ponto em que cada vez que houver um problema nós vamos ter só necessidade de reagir. E essa reação, se o país não estiver preparado, coloca-nos a todos, assim como coloca o governo, sob pressão. Nós temos que, sim, dar resposta àquilo que é o presente, que é de facto esta questão das infraestruturas para acolher as pessoas, mas nós não podemos achar que a solução é nós termos hospitais, portanto as pessoas já podem ficar doentes, que já temos mais hospitais. Não. As pessoas têm que ter qualidade de vida. O saneamento na nossa cidade tem que melhorar, porque isso é que nos vai prevenir de nós podermos então embarcar aqui em novos problemas, que é do ponto de vista pandémico e outros. Portanto, aquilo que é a realidade é que nós vivemos hoje ainda não sabemos, já estamos no pico, sabemos que os casos estão a aumentar. Sim, mas depois vamos falar da Covid. Sim. Pronto, ou seja, isto muito salientando um bocado e fazendo um bocado aqui um acompanhamento daquilo que foi o discurso do Presidente. Outro tópico importante que o Presidente também tocou teve a ver com o tema da diversificação da nossa economia. Que eu acho que também, mais uma vez, o Presidente viu-se aqui no papel de alguma forma de vir justificar aquilo que são os planos, os objetivos, aquilo que o Governo quer, mas pareceu-me ainda muito lato, não é? Porque eu penso que é de certa forma fácil perceber aquilo que são os problemas que Angola pode ter. Mas só que agora, no papel do chefe de Estado, no papel de quem tem informação e quem coordena uma equipa económica, e sabendo que esta informação vai passar para a sociedade civil, haver aqui dar-se a conhecer um conjunto de medidas concretas, não só dar-se a conhecer, e ver que de facto vão potenciar o nosso crescimento económico. Nós falamos da diversificação, sim. Em que sentido? Em que contexto? Nós ainda há pouco estávamos a conversar um bocado, David, que é o tema da diversificação, é um tema de facto muito importante, e o Presidente toca nisso, mas nós temos que perceber que nós estamos a passar por uma revolução global. E dentro dessa revolução global, sim senhor, é o objetivo de diversificar, mas em que condições? Como? Qual é o novo contexto? Quais são as tendências que vão afetar o mundo em que nós vamos viver, e já que nós precisamos de nos industrializar? Precisamos ter fábricas, sim, mas olhando aqui num horizonte dos próximos 10 anos, quais são os principais fatores que vão afetar aquilo que é a industrialização global, e em que panorama é que Angola se quer posicionar? Onde é que de facto nós podemos ter vantagens competitivas, quer a nível regional, quer a nível global? Portanto, há aqui um conjunto de pontos que é preciso ir isso mais a fundo. Está certo. Obrigado. Chico? Bom, se me permitem, vocês têm todos razão. O Carlos tocou no ponto essencial, me parece, que o poder só tem duas coisas: a conquista e a manutenção. Tudo o resto é acessório.
sem poder, ninguém implementa medidas, ninguém faz programas que queira pôr em prática. O presidente João Lourenço, creio eu, quando tomou posse, definiu, por razões internas e por razões de manutenção no poder, quer suas, quer do partido, um elemento essencial que obrigou à judicialização da política angolana. Angola, sabemos todos, está numa condição económica hoje de grande fraqueza, decorrente de questões estruturais e de questões conjunturais da governação. De quem é que é a responsabilidade? Ou era de uma determinada elite anterior, que a elite atual, ainda que muita dela tenha feito parte daquele tempo, aponta o dedo, sabemos todos isso. Mas Chico, desculpe, temos mesmo duas elites aqui a corroborar com o Paquice. Há mesmo uma elite atual e uma elite anterior? Temos uma elite atual que já fazia parte da elite anterior e que arrastou parte dos membros anteriores, que naturalmente agora estão com o novo chefe. Mas este novo chefe tinha que apontar um responsável. Eu não sei, da vossa parte eu estou longe, mas, sabes, eu vou sempre aí. Ou a responsabilidade era dos chefes anteriores, de alguns deles, ou a responsabilidade era do MPLA. E se fosse do MPLA, o MPLA não tinha condições para continuar a governar Angola. Portanto, é preciso sacrificar e, se me permitem, sangrar até ao limite o cordeiro que vai purificar a coisa. Isso devia ser só no início. O Carlos disse isso muito bem. Nós apontamos um responsável inicial, fazemos aquele discurso, depois abandonamos aquele discurso, começamos a governar noutras áreas todas e, quando estamos a meio do mandato, começamos a apresentar o que já fizemos. Genericamente foi isto que disseste, não é, Carlos? Exato, Chico. Agora digam-me, o que é que há para mostrar nesta fase? Vocês todos disseram o mesmo por outras palavras, se me permitem. É que não se encontra um modelo de desenvolvimento e transformador de Angola, que é isso que Angola mais precisa. Aquele modelo macrocéfalo, concentrador na indústria petrolífera, já todos nós sabemos que está esgotado, mas sabíamos que estava esgotado quando estava em prática. E ainda assim não se conseguiu livrar dessa doença holandesa que nos infectou. E continua em prática esse modelo. Angola tentou, de forma algo atabalhoada, diversificar. Mas diversificar sem saber como. Eu converso há muito tempo com o David sobre estas matérias. Tivemos uma política de substituição de importações? Não. Tivemos uma política de substituição das exportações? Se tivemos, também não se viu. Há 12 anos, o David organizou uma conferência no Lubito. Já agora, se me permitem um parênteses, Lubito é aquela cidade ao pé de Benguela onde fizemos um porto, não é? É aquela terra onde fizemos um porto. Lubito é Benguela. Não, Lubito não é Benguela. Eu não sou do Lubito, mas Lubito não é Benguela. E aqui defendo o Pacatola. Não provoques. O Lubito é a cidade com o melhor porto de águas profundas de Angola. E o único caminho de ferro internacional, para que conste. O que é que eu fui fazer, Carlos? Perdoa-me, não resisti. Para que conste. Não, mas há 12 anos o David organizou uma conferência no Lubito chamada 2000 anos de política e de economia. Lembras-te, David? Sim, claro, com certeza. Na altura, o Aguinaldo Jaime era ministro da Coordenação Económica e participou num painel onde eu também estive, era menino e moço. E o Aguinaldo Jaime falou de Angola entrar no setor da indústria digital, da economia digital, produzindo computadores, processadores. Lembras-te disso, David? Vagamente. Eu nunca mais ouvi daquele discurso, porque eu estava a ouvir o discurso do Aguinaldo Jaime e estava-me a lembrar da estatística de Angola que dava uma escolaridade média de 4 anos. E como é que um país que tem uma escolaridade média de 4 anos está centrado em fazer computadores quando tem que estar centrado em melhorar a escolaridade e ter uma política de substituição de importações coerentes? Na altura, ninguém dizia estas coisas em voz alta, mas é isto que é preciso dizer. Nós temos que ser capazes de produzir os produtos industrializados que a nossa mão de obra é capaz de produzir. Vocês vejam, eu estou aqui em Portugal, em Oeiras. Oeiras tem 30% da capacidade tecnológica instalada em Portugal. Se as indústrias tecnológicas, as empresas tecnológicas, quiserem ir para o Castelo Branco, no interior de Portugal, os engenheiros não vão.
Não vão. A massa crítica, aquela gente que vem de todo o mundo para trabalhar aqui, porque essa massa de trabalhadores anda de um lado para o outro, tem indianos, canadianos, suíços, angolanos, sul-africanos, portugueses, espanhóis, americanos, ingleses. Os tipos circulam, esses miúdos novos circulam de um lado para o outro. Esses miúdos não vão para Castelo Branco. Têm que ter determinadas condições para ir. Angola não lhes oferece essas condições. Logo, estamos muito longe dessa economia. O David é especialista em resumir isso quando diz, com as notícias de que o Paul Kagame já consegue fazer no Ruanda, que nós continuamos a deitar lexívia na água para beber. A tua frase resume tudo, David. Eu gosto muito dela porque resume tudo. Portanto, o que me parece é que o presidente João Lourenço ainda não conseguiu passar daquela fase inicial em que estava a sangrar o seu cordeiro de sacrifício para uma fase em que apresenta um modelo de desenvolvimento coerente para o futuro de Angola. E não tem muito mais para oferecer que não aquela fase inicial. Agora, será que isto resiste ao passar do tempo? Eu estou a colocar mais interrogações do que respostas. Eu não sei se esta estratégia resiste ao passar do tempo. Será que é isto que os angolanos querem continuar a ouvir? Nós daqui a pouco continuamos. O presidente João Lourenço estará no em que muitos políticos africanos estão hoje, culpam o colonizador pelos problemas que têm hoje. Claro que o colonizador tem alguma responsabilidade, mas para quem tem 20 anos e precisa ter futuro para a sua vida, o colonizador já foi há meio século. E precisamos ter respostas. E a mim quer-me parecer que as respostas não estão a ser dadas. É isto que eu queria dizer. Francisco, se me derem um minutinho, David. Sim, claro, com certeza. Só um minutinho. Só para ajudar, Paxi, só para ajudar o Chico. Está bem, vai lá. Como o Pax sabe, eu sou católico de missa presente. E a Diocese de Benguela celebrou no dia 6 de junho 50 anos. E o bispo diz assim, até contou uma anedota de um velho de 50 anos. Sempre que as coisas lhe corriam mal, lamentava-se do pai, porque ele era órfão de pai. Nunca mais é homem. É mais ou menos o que o Chico está a dizer. Você, depois de 50 anos, não pode culpar o seu momento atual pelo facto de você ser órfão de pai ou de mãe, ou das duas coisas. Como é? Já terminaste? Sim, é só a parte do bispo Dom Antônio Jacques. Sim. Não, eu, na verdade, segui com atenção esse comentário do Francisco. Francisco, sabe, eu tenho 42 anos, nasci em Angola, nasci cá, como é evidente, como todos nós, né? Mas a questão é verdade, Francisco, ou seja, nós começamos a ver o nosso futuro a se esfumar, quer dizer, porque para todos os efeitos, 45 anos de governação não podem ser só isso, está a perceber? Quando, por exemplo, o presidente vai dizer, não, nós fizemos mais em 2 anos do que em 43, desculpa, eu nasci em 78, quer dizer, eu mesmo MPLA que eu encontrei no poder. Mas o nosso aviso, por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, na rádio ou na televisão sobre o aviso que vamos fazendo ao partido no poder, o aviso é que o MPLA tem que ter cuidado, porque para todos os efeitos, se não atingir os objetivos da boa governação, o MPLA amanhã será esquecido como o partido de Hitler, quer dizer, é preciso ter cuidado nessa matéria, eu posso estar a ser um bocadinho cáustico aqui, né? Mas o MPLA pode ser esquecido, ou seja, tem que ter cuidado e perceber a sua responsabilidade na governação. É uma responsabilidade muito grande, quer dizer, mesmo do ponto de vista... Vocês lembram-se, deixem-me só dizer uma coisa, pegando no que o Carlos disse outra vez, lembram-se do Dom Zacarias Camoenho? Sim. O Dom Zacarias Camoenho, no auge da Guerra Civil de Angola, nunca mais me vou esquecer. Perguntaram-lhe da Guerra Civil e das negociações que estava a ver do MPLA e da UNITA, que não se entendiam. E o Dom Zacarias, às tantas, olhou e disse assim, olha, minha senhora, o MPLA vai passar, a UNITA vai passar e Angola vai continuar. Pois. Exatamente. Claro. Pronto, eu acho que fecha. Exatamente. Sérgio, não sei se quer acrescentar algo antes de passarmos para outro tema. Não, acho que esta última frase resume tudo o que é os 45 anos da nossa independência e da governação do partido, né? Do MPLA. Isto só para acrescentar aqui um tema para fechar. Eu lembro-me há cerca de 2-3 anos ter visto um documentário que tinha sido feito sobre o processo de independência de Angola. Antes nós ouvíamos muita coisa, mas só que aquele documentário por acaso era muito interessante. Era tão elucidativo que a partir de certa altura, para além do propósito de querer reclamar a posse da terra, não se conseguia perceber
o que é que se queria fazer depois disso. Ou seja, era uma luta muito pela posse da terra, pela independência, o que era muito importante. Mas só que por detrás do movimento, não menosprezando aquilo que era o papel das pessoas, porque nós também percebemos que a luta começou numa forma, começou com umas pessoas e depois de acabar, portanto, houve aqui algumas transições e desde o início da independência que o Mbela teve no poder, não se conseguia, eu pessoalmente não consegui perceber qual era a diretiva que havia para o país. O único momento que eu me conheço como gente em que supostamente havia alguma diretiva foi quando o petróleo foi ao 100, porque até o petróleo chegar ao 100, nós íamos vivendo a cada dia, né? Portanto, ia-se vivendo muito dia a dia e não se percebia de facto o que é que se queria ser em termos de país numa perspectiva de longo prazo. Portanto, eu acho que aqui já é um tema endémico dentro da própria gestão e da nossa governação ao longo destes anos todos, que é conseguir perceber, e nós como sociedade tínhamos que conseguir perceber qual é o caminho, né? Onde é que vamos? Qual é o caminho que nós vamos juntos, independentemente daquilo que cada um faça, ok, juntos para onde é que nós vamos? Portanto, se nós não conseguimos responder isso, nenhum de nós, porque se nós fizermos esta pergunta, cada um de nós tem respostas diferentes, a única coisa que sabemos é que conseguimos ver em conjunto o abismo, mas não conseguimos ver em conjunto a luz, né? Pois.